Bem-vindos a mais um episódio do Hoje em Dia Pode, um podcast para pessoas que convivem com esclerose múltipla. Meu nome é Davi Queiroz e sou neurologista especialista em esclerose múltipla. E eu sou a Jéssica Vaz de Mello, neurologista, também especialista em esclerose múltipla. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que são os sintomas sensitivos, né, Davi? Que é extremamente frequente entre os pacientes com esclerose múltipla. Um sintoma que nem sempre a pessoa consegue descrever, porque é um sintoma sensitivo, mas que está frequente no dia a dia dos pacientes, né? Exatamente. Acho que essa ideia de, nesses dois últimos episódios, né, no atual e no anterior, sobre descrever as alterações da esclerose múltipla, é exatamente a gente colocar um foco sobre como muitas vezes pode ser difícil descrever e os sintomas às vezes podem ser muito inespecíficos, mas que a gente tem que dar a devida atenção. Então as pessoas descrevem os sintomas como formigamento, como dormência, queimação, choque, e todos eles muitas vezes estão atrelados a processos de perda da mielina em determinadas regiões do cérebro. Então nós sabemos que é comum, acho que, se não me engano, 30% mais ou menos dos pacientes vão ter algum desses sintomas sensitivos ao longo da doença, ou muitas vezes se manifestando inicialmente, que é um formigamento na perna. Então a perna dormente e essa dormência que não passa, diferente um pouco da dormência de dormir em cima do braço, que acorda com o braço dormente. Então acho que essa variedade toda de sintomas, e sintomas muitas vezes difíceis de mensurar de forma objetiva, é o que é importante para a conscientização, né? Isso, Davi. E a alteração de sensibilidade, ela não necessariamente ela é só não sentir, né? Porque quando a gente toma uma anestesia, por exemplo, né, vai no dentista, alguma coisa assim, a gente tem aquela sensação de não sentir a pele ali naquela região. Pode ser assim o sintoma, né? Pode ser uma hipoestesia, que a gente fala que é uma sensibilidade reduzida ali no tato, mas a gente tem outras modalidades também de sensibilidade que vão se manifestar de outras formas. Então, por exemplo, o paciente ele pode ter um formigamento, né? Ele pode ter sensação de choque ali naquela região, e é sempre importante a gente fazer ali uma avaliação neurológica para poder tentar identificar, ver aonde que é exatamente que está aquele sintoma, né? E então, se a gente fosse organizar assim, em relação a esses sintomas, como você disse, ou perda de sensibilidade, ou formigamento, ou às vezes sensação de choque, quando que uma pessoa que sente isso deveria se preocupar em procurar um médico? Toda vez que esse sintoma fica persistente, é importante passar por uma avaliação. A gente sabe que tem algumas situações do nosso cotidiano que a gente vai ter esse formigamento, como você falou, né? Dormir em cima do braço. O braço fica ali, né, com uma sensibilidade estranha. Às vezes a pessoa fica com a perna numa mesma posição e aquele sintoma, esse formigamento vem. Mas toda vez que aquilo ali está acontecendo, né, para os pacientes com esclerose múltipla, a gente fala ali do tempo acima de 24 horas, né? Isso, principalmente se o sintoma fica de forma persistente, é importante a gente avaliar. Vai mal. Dá para voltar só do avaliar? É importante a gente avaliar? É importante a gente avaliar. E tem pacientes que às vezes vão demorar um tempinho para poder perceber aquilo mesmo, né? Porque o exame de sensibilidade, né, perceber uma alteração de sensibilidade, ela pode ser uma coisa muito sutil. Então, é no dia a dia ali que o paciente acaba observando. Às vezes eu vou examinar o paciente, eu falo para ele assim, fecha o olho para você concentrar aqui, porque é um exame que, né, é mais difícil. Então, acho que sempre que o sintoma está persistente, é importante procurar uma avaliação. E muitas vezes a gente vê o paciente contando que esses sintomas surgem, às vezes, em algum esforço. Então, quando vai correr, então durante uma corrida, uma caminhada, academia, esse sintoma ele começa a intensificar e aí sim chama a atenção, que é o que a gente sabe que é muito comum na esclerose múltipla e também outros processos em que a perda dessa mielina no neurônio, que é que quanto mais a gente tende a usar aquela via, mais o sintoma exacerba. E aí, formigamento na perna, qual é o profissional que você procura?
Ortopedista. Geralmente a gente procura ortopedista, né? Não procura o neurologista. Vascular também, o pessoal costuma Exato, ir, né? principalmente porque às vezes tem história de varizes e acha que pode ser exatamente alguma crise das varizes que estão ali queimando demais. E, por vezes, não só nesses profissionais, mas às vezes até mesmo nos neurologistas, como são alterações em choque, a gente pensa muitas vezes que o problema vai ser no nervo que está lá próximo da perna e as pessoas pedem um exame que se chama eletroneuromiografia, que é o exame do choquinho, como a gente costuma dizer, que testa a função dos nervos. E aí, esse exame ele vai mostrar o que para nós? Pois é, isso não é infrequente, né, de acontecer, Davi. O paciente queixa de um sintoma sensitivo, então as pessoas acabam, às vezes, pedindo um exame que avalie ali o nervo, né? Mas, no caso de alterações sensitivas por esclerose múltipla, neuromielite óptica, né? Por alterações de sistema nervoso central, o exame ele não vai se alterar. Então, a eletroneuromiografia, que é o exame, entre aspas, a gente estudar os nervos, ele é um exame que não enxerga as alterações que vêm de cima, né? Que vem do nosso cérebro, que vem da medula. E aí, o que acontece? O paciente, então, tá lá com um sintoma que a gente, às vezes, não consegue medir, porque eu não consigo, né? Eu dependo do que o paciente está falando. Aqui não tá sentindo, aqui eu tô sentindo. E eu tenho um exame que é normal, mas que não é o exame que é adequado para poder avaliar naquele contexto, né? O exame ele serve para outras coisas, né? Mas para o contexto do paciente com esclerose múltipla, ele não vai vir nenhuma alteração mesmo. Era o que eu ia reforçar agora mesmo, porque isso tudo que a gente está conversando são para sintomas relacionados à esclerose múltipla. É claro que pode ter, sim, choque nos dois pés por conta de uma doença do nervo, às vezes por diabetes ou alguma outra condição, e a eletroneuromiografia tem todo o seu papel, de fato, mas na esclerose múltipla o exame ele é normal porque, como você disse, não enxerga exatamente os problemas que estão no sistema nervoso central, no cérebro e na medula. E aí, falando um pouquinho sobre a medula, eu sempre conto para os pacientes que é um pequeno cano que a gente tem dentro da coluna, de onde saem os nervos, que é onde costuma ter essa inflamação que cursa com sintomas de perda de sensibilidade ou até mesmo dormência ou um sintoma mais exacerbado nos braços e nas pernas. E tem um outro sintoma que assusta muito o paciente, que é quando às vezes ele conta que foi abaixar para amarrar o sapato ou abaixou para pegar alguma coisa que caiu no chão, quando dobra a cabeça, sente um choque que vai desde o pescoço até no meio da coluna. Isso é comum? Esse sintoma que você está falando, esse sinal, ele chama Lhermitte. E a gente pensa muito em esclerose múltipla quando tem esse sintoma. E é justamente por conta da inflamação ali na medula cervical ou na torácica. Então, muitos pacientes, às vezes, tiveram esse sintoma ao longo, né, da trajetória, talvez mesmo antes de ter o diagnóstico, mas é um sintoma também que nem todo mundo conhece, né? Então, é importante procurar também, quando tem esse tipo, né, essa sensação de choque, como nós estamos falando aqui, né? Outras doenças também vão causar sintomas sensitivos, dor, parecendo um choque radiano, mas é importante pensar, principalmente mulher jovem que chega com esse tipo de sintomatologia, a gente pensar, investigar ali a medula para ver se não tem nenhuma alteração. Desculpa te interromper, mas é que eu lembrei de um caso interessante de um paciente que chegou no pronto-socorro do hospital que a gente trabalha com um colar cervical, o mesmo utilizado quando a pessoa sofre um acidente, por conta de sinal de Lhermitte. Porque um médico orientou que, como ela estava tomando muito choque na hora que dobrava o pescoço, que ela não poderia dobrar o pescoço de jeito nenhum, porque ela poderia quebrar o pescoço, alguma coisa assim, então colocou um colar de imobilização. Eu sempre cito esse caso porque não é assim que funciona. Não é porque a coluna está instável, não é porque a pessoa não pode dobrar o pescoço, isso é só um reflexo da inflamação na medula. A gente vai evitar de dobrar o pescoço para não ter o choque, mas
de fato, não existe essa relação de que é um risco iminente de algo grave acontecer porque eu estou abaixando a cabeça. Isso foi um caso muito emblemático, porque todo mundo assustou quando ela chegou andando, normalmente com um colar cervical. Então, acho que isso é importante ressaltar, que o sinal de Lermite só demonstra inflamação, né? Não necessariamente uma instabilidade da coluna ou da medula. E, bom, a gente falou da eletroneuromiografia, falou dessa análise do exame clínico, que, como você disse, a gente precisa que a pessoa concentre muito. E, às vezes, esse formigamento ele é na perna e a gente fala com o paciente que ele precisa fazer ressonância do neuroeixo inteiro, né? Desde lá do cérebro, tronco cerebral, coluna cervical, coluna torácica. Por que que eu não faço só da coluna torácica, né? Qual que é o sentido de ter uma alteração, uma inflamação na minha medula cervical e às vezes o sintoma ser restrito na perna? A gente sabe, Davi, que na esclerose múltipla a gente tem um acometimento até maior assim, na medula cervical do que na medula torácica, principalmente torácica baixa, mas principalmente na esclerose múltipla tem essa como se fosse uma predileção pelos sintomas se manifestarem nos membros inferiores. A gente tem que pensar também que a medula ela é como se fosse uma via, né, assim, onde estão passando as informações. Então, se a informação está sendo interrompida num nível mais alto, porque a gente sempre faz associação com traumatismo raquimedular, né? Que a pessoa tem ali uma lesão mesmo que machuca completamente ali, e aí a pessoa perde dali para baixo. Na esclerose múltipla não é dessa forma. Pelo prejuízo que tem ali na via, mesmo que não seja na medula torácica, isso pode se manifestar como um sintoma de membros inferiores. E é claro que a gente também vai estar procurando alterações que corroborem, como a gente sabe que esclerose múltipla é uma causa de mielite, que é essa inflamação na medula, a gente vai procurar sim em outros locais tem alterações que sejam sugestivas da doença também. Para você que está nos assistindo aqui, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir a página, curtir esse vídeo e deixar nos comentários sugestões para os próximos episódios. Se tem algum sintoma que você gostaria de conversar ou outro assunto, não esqueça de deixar aqui. E sobre essa predileção, assim como a gente conversou na neurite óptica, que a neurite óptica ela não é exclusiva da esclerose múltipla, aquela doença prima da esclerose múltipla, que a gente fala neuromielite óptica, que da mesma forma a neuromielite óptica não era neurite óptica, a neuromielite óptica também não é mielite, mas pode ter como sintoma uma mielite. E aí você comentou dessa predileção dos sintomas da esclerose múltipla na medula cervical, dando muitos sintomas sensitivos nos membros inferiores. Essa localização ela pode nos ajudar um pouco a diferenciar, por exemplo, se é uma alteração da medula, uma inflamação mais para a esclerose múltipla, mais para a NMO, ou então para a recém-falada doença relacionada ao anticorpo MOG. Existe algo na ressonância, na manifestação que pode me ajudar? Existe, né, Davi? A manifestação, ela também aqui na mielite, ela costuma ser mais grave em pacientes com neuromielite óptica. Então, enquanto em pacientes com esclerose múltipla, a gente pode ter, às vezes, uma alteração só de sensibilidade, na neuromielite óptica, o mais frequente a gente vê a alteração de sensibilidade, acompanhada também da alteração de força e, às vezes, do controle ali urinário. Então, a manifestação, ela costuma ser mais grave mesmo. Então, os pacientes costumam até não demorar tanto para ir até o médico, porque tem outros sintomas que às vezes estão preocupando até mais do que o próprio sintoma sensitivo. E além disso, na ressonância, a gente também consegue ver como se fosse essa gravidade também da neuromielite óptica. A imagem da neuromielite óptica, as mielites, né, na verdade, elas costumam ser longas. Ao contrário da esclerose múltipla, que são lesões curtas, que às vezes pega só uma porçãozinha ali da medula, às vezes no exame, a pessoa que lauda às vezes nem viu a alteração. Na neuromielite óptica, não, a gente não costuma ter dúvida. São imagens que são extensas, que acometem a medula toda, então a gente consegue fazer essa diferenciação, pensar que essa mielite parece mais de esclerose múltipla ou não, parece mais de NMO.
Sim, e a gente falou muito sobre a questão da neurite óptica não ser simplesmente colocar um óculos para corrigir, que a gente precisa do tempo mesmo. Nesses sintomas sensitivos, eu consigo ter algum tratamento para alívio desses choques, dessas queimações? Existe alguma coisa que possa ser feita? A gente tem medicamentos que podem ajudar no controle ali desse sintoma, medicamentos até que a gente usa para quando a alteração de sensibilidade é decorrente de outras doenças, mas é um tratamento ali também, né, sintomático, né, para poder tentar controlar aquele sintoma que está incomodando o paciente. Alguns pacientes também vão se beneficiar de técnicas de relaxamento, fisioterapia, que podem fazer com que o sintoma também minimize. Eu queria só comentar, Davi, também, que eu acabei lembrando aqui que nem toda alteração de sensibilidade vai ser essa que a gente só percebe ao passar a mão, de calor, que tem pacientes que às vezes até atrapalha na marcha, né? A gente tem Sim. alguns pacientes que às vezes têm a força preservada e a sensibilidade, que a gente fala que a sensibilidade profunda, ela tá comprometida. Então, apesar de às vezes parecer que é um sintoma mais inocente para quem está de fora, porque para o paciente que sente aquele incômodo constantemente é muito desagradável. Mas ela pode também, às vezes, ter algumas repercussões dependendo de qual via da sensibilidade que está acometida, né? Exatamente. E essa questão dessa sensibilidade profunda, de alteração da forma de andar, muitas vezes o paciente ele até traduz como uma perda de força. Essa sensibilidade profunda, que ajuda que a gente perceba o nosso corpo no espaço, ela é extremamente importante e ela é involuntária, para que quando a gente coloque um pé no chão, o outro em seguida, o cérebro ele interprete o movimento do andar. Quando eu tenho prejuízo nessa via, tem todo um desequilíbrio, uma dificuldade às vezes de perceber se o chão está reto, se tem alguma irregularidade, vem a dificuldade muitas vezes para utilizar salto. Então, as mulheres falam que não conseguem mais usar salto porque torce o pé, porque o salto ele acaba tirando ainda mais um pouco dessa percepção. Então, acho que é extremamente importante mesmo reforçar que não é simplesmente uma queimação, um formigamento, mas um prejuízo de uma pessoa que pratica atividade física não consegue, porque para correr tem dificuldade. E tendo esses tratamentos sintomáticos, eu acho que é um momento para a gente reforçar que, na verdade, além do tratamento sintomático, tratar a esclerose múltipla de forma precoce e de forma eficaz é o mais importante, né? A gente sempre acaba voltando para isso, né, Davi? É claro que a gente, uma vez que o sintoma novo surge, a gente vai tratar ali com a pulsoterapia, né? E se precisar de algo mais, mas é sempre melhor a gente tentar evitar que aquele surto aconteça, que aquele sintoma surja. Então, o tratamento, né, com droga modificadora de doença, que a gente fala, que é o tratamento de longo prazo, ele é fundamental. E até, né, sobre o tratamento, a gente entender de forma individualizada o paciente, porque quando a gente conversa de inflamações da medula, esses sintomas sensitivos, que muitas vezes podem parecer simples, mas a gente sabe que não é por compartilhar isso com os pacientes, isso traz para nós a individualidade do tratamento, porque muitas vezes o paciente ele teve uma inflamação na medula, no cérebro não é que tem muitas alterações para a gente pensar que é uma doença muito ativa, mas a gente tem que lembrar do conceito de reserva neurológica. Então, quando a gente lida com sintomas sensitivos, apesar de sensitivos, a gente tem que lembrar que são sintomas da medula, e a medula é um órgão do sistema nervoso central, uma porção dele que não tem uma reserva neurológica tão grande quanto o cérebro. Tanto que a gente sabe que pequenas inflamações, como você disse, imagens às vezes muito delicadas que o radiologista não enxerga na hora de dar o laudo, a gente só vai procurar porque acabou de examinar o paciente. Isso faz com que a chance, né, caso haja uma recorrência, de que o paciente não recupere totalmente, porque a reserva neurológica ela é mais baixa. Então, compreender que esses sintomas sensitivos são relacionados à medula faz dar ainda mais importância para o sintoma, porque não é apenas uma dormência, mas um risco de que às vezes o sintoma não recupere totalmente, né? Exatamente.
Deixa aqui nos comentários quais são os próximos temas que vocês querem que a gente discuta e compartilha também com quem possa se interessar por esse tema. Exatamente. Não deixe de compartilhar e esperamos vocês no próximo episódio. Até lá.